Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Arley Lobo, estou coordenadora dos cursos de Psicologia e Recursos Humanos da Faculdade Anhanguera de Guarulhos. É uma grata satisfação darmos início à semana de prevenção à Covid, né? E receber duas profissionais da área de psicologia para darmos início, então, aos trabalhos. Eu informo que esse bate-papo ele está sendo gravado e ele será disponibilizado para todos os alunos da Faculdade Anhanguera de Guarulhos através de um link do YouTube. Então, quem não se sentir à vontade por questões de imagem, por favor, permaneça com a câmera desligada. E eu peço que todos deixem o microfone desligado, para que não interfira no trabalho das psicólogas. Tá bom? Então, eu vou apresentá-las e vamos, então, dar início à nossa primeira semana interdisciplinar de combate à Covid, que em breve nós estejamos juntos. Mas enquanto não estivermos fisicamente juntos, não estaremos distantes, porque essa semana vai ser uma semana intensa de trabalho de todas as áreas, de todos os estão todos convidados a participar. Todos vocês têm a programação, então cada dia nós teremos uma, duas, às vezes até 3 palestras no mesmo dia sobre temas muito diferentes, tá? Então vamos permanecer juntos, jamais distantes, tá? Vamos lá então. Bom, Adriane Rita Lobo, ela é psicóloga, psicodramatista, especialista em casal, família e grupos. É psicoterapeuta breve e coordenadora do coletivo Amorescência. A Adriane é psicóloga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e de lá estará conversando conosco. Junto com ela, nós temos a psicóloga Silvia Otácio, psicóloga, psicodramatista, psicoterapeuta breve, especialista em crianças e adolescentes com déficit cognitivo, crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica. As duas estão em Campo Grande e conversarão conosco direto lá da capital, da Cidade Morena, da nossa capital querida. A Adriana, inclusive, é minha irmã, para quem não sabe. Nascemos do mesmo ventre. Sejam bem-vindas, a Adriane já está aí, a Silvia já vai ligar a câmera dela. Sejam muito bem-vindas. Não está abrindo minha câmera. Obrigada. Minha câmera não quer abrir. Não tem problema. Se não abrir, não tem problema, Silvia. Você falou que nós estamos disponíveis para as perguntas, assim, a hora que tiver alguma pergunta. E agora? Não, se a câmera não abrir, não tem problema, Silvia. Tocamos sem a câmera, sem problema algum. Nós sabemos que quem sabe faz ao vivo, como diria aquele apresentador de televisão, e a tecnologia tem dessas coisas, né? Fiquem à vontade, nós vamos conversando, abrindo para questionamentos, e elas vão conduzir os trabalhos, tá bom? Meninas, com vocês, sejam bem-vindas, estamos entre amigos, fiquem à vontade, isso não é uma palestra, é um bate-papo entre pessoas que estão impactadas com a pandemia, porque ninguém esperava. Agora é com vocês, bom trabalho. Obrigada, bom dia. Silvia. Oi, não está abrindo tudo, só não está abrindo minha câmera. Não tem problema. Eu vou começar e aí você... Perfeito. Tá? Bom dia a todos. Isso tudo é muito novo para mim também, né? Eu acho que para todos nós, essa interação via internet, então, às vezes acontecem umas coisas mesmo. Na última que eu fiz, o meu som pifou e da Silvia funcionou. E é muito estranho falar com uma câmera e não ver ninguém, mas vamos lá. Bom, nós temos uma diferença de fuso horário de 1 hora. Então, eu estou falando isso para nós começarmos a entrar em contato de como a pandemia, ela generalizou. Hoje ela não é de Campo Grande, não é de São Paulo, hoje ela é do mundo. E sendo do mundo, todos os seres humanos estão passando por uma travessia.
né? Eu costumo dizer que essa travessia é a travessia do deserto, é a travessia onde tudo pode mudar, dependendo de como nós levarmos essa história daqui para frente. Eu fiz uma pesquisa e nós estamos hoje, em 2020, fazendo parte de uma história. Há 102 anos, quando surgiu a primeira pandemia da saúde, né, no mundo, que foi com a gripe espanhola, há 102 anos atrás, né, nós estudamos essa pandemia, nós não fizemos parte dessa história. Hoje, em 2020, vocês que estão aí, Silvia, minha irmã, né, professora Arley, estamos fazendo parte dessa história. Então, quando se faz parte de uma história, nós somos os protagonistas das nossas vidas, né? Melhor, nós da ciência estamos tentando trazer esse protagonismo de volta para nós. E nós temos um diretor que é a ciência, que está buscando as medicações, a vacina, da melhor forma possível para nós podermos viver. Então, eu acredito que todas as lives, né, tanto os professores quanto os músicos, os artistas, estão fazendo lives para trazer o nosso protagonismo de volta para nós enquanto pessoas. E ocorreram muitas mudanças, né, impactantes no decorrer desses 3 meses, eu acho, né, de um vírus que é menor que o tamanho de um grão de arroz, para vocês verem a vulnerabilidade do ser humano. Essas mudanças ocorreram e transformaram todos os setores da sociedade, desde o setor público ao setor privado, e num contexto que é muito importante, muito interessante nós começarmos a olhar esse impacto, que é o contexto familiar, né? O contexto familiar, vamos colocar assim, é um macro contexto que se transformou no micro contexto. Por que o macro? Porque as crianças iam para a escola, os pais iam trabalhar, e hoje se tornou o micro. E nesse micro, o fermento desse pão, vamos colocar assim, são as crianças, são os filhos. Então, os adultos precisam reconduzir essa vida, que é uma vida nova, né, que veio carregado, atualmente, nesses 3 meses, de alguns sentimentos e comportamentos, depressão, tristeza, ansiedade. A ansiedade essa que nós separamos como ansiedade situacional, visto que uma semana está todo mundo bem, na outra semana a gente pode estar muito triste, na outra semana a gente pode estar comendo as paredes, né? Assim, né? Sair comendo tudo, parar de... Várias alterações ocorreram nessa família. Mas que, independente de ter criança ou não, nós somos responsáveis por elas, né? Então, nós vamos desdobrar essa conversa de várias formas, né? Nós vamos estar conversando sobre os adultos e também sobre as crianças. E com certeza aqui tem professores, tem tios, tem madrinhas, tem mães, tem pais, e tem também os jovens, né? Que passam também por essa transição. Então, eu deixo um pouquinho com a Silvia, né? Que ela é especialista nessa área, para ela conversar um pouco conosco sobre todas essas questões que nós estamos falando aqui enquanto família, criança e adolescente. Novamente, eu deixo para vocês, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, que eu e Silvia vamos responder na medida em que a gente sabe. E o que a gente não souber, a gente pesquisa e dá resposta de um outro jeito, tá bom? Vamos lá, amiga. Bom dia, né? Acho que agora deu, pelo celular aqui. Ótimo. Tá tudo bem, Arlen? Tá tranquilo? Bom, tô te vendo. Tá tudo certo. Pois é. Nós tínhamos uma vida mais ou menos organizada e, de repente, pluct-plact-zum, né? Não vai a lugar nenhum. Nós estamos mais ou menos assim. Então, o que essa pandemia, quarentena, crise, o nome que a gente queira dar, faz com que nós exercitemos características emocionais que estavam estacionadas dentro da gente, né? É como se estivéssemos numa montanha-russa e, de repente, opa, vamos entrar a fundo e no fundo do nosso íntimo. Então, é mais ou menos por aí. E aí, a gente está em casa, e aí tem filhos,
tem avós, tem netos, tem marido, não tem marido, é solo, não é solo. Então, é mais ou menos por essa linha que nós vamos falar. O que esta pandemia, né, está interferindo na nossa, no nosso dia a dia, né, dentro de nós mesmos. Que medo é esse? Tem o medo, tem o pânico, tem a depressão. Então, tudo aquilo que estava bonitinho e que a gente guardava em caixinhas no nosso dia a dia, ficando em casa ou não, veio à tona. E é mais ou menos por esse caminho que a gente vai caminhar. E aí, falar da criança, como é que está tudo isso para a criança? Por aí. Alguma pergunta? Nenhuma ainda? Então tá bom. Bom, a gente pode começar a falar um pouco. Vamos fazer uma viagem aqui, que nós somos psicodramatistas. Vamos fazer uma imagem de um copo, tá? Imaginem um copo com água. Imaginaram? Tá bom. Só que não precisa encher o copo, tá? Deixa o copo só um tanto que vocês desejarem. Imaginaram um copo com água? Sim. Sem estar muito cheio. Ok. Para onde vocês estão olhando? Vocês estão olhando para onde tem líquido ou vocês estão olhando para onde está vazio? Agora vocês podem responder, pessoal, podem interagir. Isso é uma vivência psicodramatista, então vocês podem participar, tá? Bom dia. Bom dia. Eu estou vendo o copo por inteiro, estou distante dele, estou vendo o copo, a parte que está cheia e a parte que tá vazia. Bom dia, Certo. eu estou olhando aonde está cheio. Certo. Eu imagino a parte eu estou olhando o copo por inteiro também. Inteiro, vazio e cheio? Parte vazia. É normal a gente ficar confuso para onde está olhando depois que vocês... Estou olhando a parte da água. É normal. Para mim tá meio a meio. Ok. Olhando as duas partes, tanto a cheia quanto a vazia. Ok, então tá bom. Como tem muita gente, a gente vai pegar por aí. Pode desligar os microfones, fazendo favor. Desligaram? Sim, pode tocar. Ótimo. Então, pode desligar. Pode tocar. Então, tem aqui copo cheio, copo vazio. Professora, caiu, não chegou o áudio da senhora aqui. Quando a Eu senhora acho que você colocou o seu microfone no mudo. Foi? Sim. Beleza, então. Vamos observar. O copo, quem está olhando o copo, a parte vazia, que a maioria das pessoas estão olhando ao copo da parte vazia. Nós estamos olhando a escassez, né? A escassez de contato, a escassez de saúde, a escassez da segurança, a escassez que nos leva a ter ansiedade, a depressão, o medo, as doenças psicossomáticas e as angústias. Quando nós olhamos a água, nós olhamos o ar, o oxigênio, a vida, as possibilidades, a esperança, as relações, as novas relações. O que são as novas relações? São essas relações que nós estamos tendo agora, né? Para o brasileiro, isso é muito dolorido, porque o brasileiro, na verdade, o ser humano é um ser em relação, né? Nós somos psicodramatistas, nós não conseguimos ver uma pessoa sem estar relacionada a outra. Mesmo que você estiver numa ilha, eu costumo falar isso, mesmo que você estiver numa ilha, você vai relacionar com o coco, com o coqueiro, com o peixe, com quem estiver na sua frente, né? Mas nós aprendemos a desenvolver esse sentido de resiliência e de solitude. Quando nós olhamos para o vazio, nós olhamos para a nossa solidão, que não é um estado, né? O estado é de solitude, a solidão é um sentimento. Então, nós olhamos para as nossas dores, são aquelas pessoas que entram no processo, inclusive, de negação da doença,
né? Não existe o vírus, é só uma gripezinha, isso vai passar. Então, ela está olhando para o vazio do copo. Quando ela não entra em contato com o que está acontecendo e não se cuida e não cuida do outro. Aí sim, aí vai dar mais ansiedade, vai dar depressão e tudo isso que vocês escutam falar, e não sei se a maioria, mas algumas pessoas estão sentindo. Quando você olha para o copo cheio, você entra numa forma, não é uma forma poliana de ver a vida, mas é uma forma positiva, né? É uma forma em que nós falamos que desenvolve a solitude. O que é a solitude? É um processo de internalização de si. No meio desse impacto todo, é você parar, respirar e falar, peraí, deixa eu cuidar de mim. O que eu tenho de bom dentro de mim que vai me fortalecer e me auxiliar a passar por esse processo todo? Isso se chama solitude. É um encontro com a sua essência, é um encontro com o que você tem de melhor, né? É se instrumentalizar para enfrentar, não é a pandemia que eu e Silvia estamos tratando aqui, é para enfrentar a nós mesmos. E quem vibra olhando para os dois lados, ótimo, porque tem um equilíbrio aí que mostra assim, olha, apesar de tudo isso, de eu me sentir às vezes, né, na solidão, de eu me sentir às vezes enfraquecendo, de ter... É muito interessante, né? Às vezes a gente, eu não sei vocês, eu já tive, né? Todos os sintomas num dia só. Quando eu vou para o supermercado, eu volto com alguma coisa. Ou eu volto com dor de cabeça, ou eu volto com falta de ar, né? Então a gente conecta com com esse peso, né? Que é o cuidado com a nossa saúde. E quando a gente retoma ao nosso protagonismo, enquanto dono da nossa vida, dono da nossa saúde, não damos esse protagonismo ao vírus, né? Nós retomamos e falamos, peraí, né? O que eu preciso fazer aqui que eu fiz? Passei álcool gel, tudo aquilo que a gente sabe. Então, eu preciso conectar de novo comigo, saber o que eu fiz para me cuidar da minha responsabilidade com o outro, me tranquilizar e tocar minha vida. Porque senão nós vamos ficar à mercê do vazio do copo. E o vazio do copo nós carregamos para a nossa família, né? Para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos pacientes. Para quem está começando agora a área da psicologia, é importante ter isso, né? Então, precisamos fazer terapia, buscar formas alternativas de convívio, né? Se você quer falar alguma coisa... Vixe, não estou te ouvindo. Deixa eu ver se a Silvia caiu. Peraí. Eu não estou ouvindo. Ela não está falando. Tá sim, estou ouvindo ela aqui da sala. Deixa eu ver se o microfone dela está desligado. É que elas estão na mesma sala, pessoal. Não, eu vou lá na outra sala falar com ela, pode ser? Pode ficar aí, que o telefone dela, o microfone dela está desligado. Peraí. Ô, professoras. Ok? Pode falar. Agora sim, Silvia. Tá. Então, eu acho que dentro disso, porque quando nós fizemos esse corte, essa parada obrigatória e respiratória, a nossa tendência, quando a gente fala desse copo, uns vêm vazio, outros cheios, outro meio cheio, nós estacionamos o quê? Na dificuldade. A nossa tendência, na maioria das vezes, é na insatisfação. Quando eu paro para pensar, eu fico nessa solidão e na tentativa da solitude, o que eu faço? Ai, meu Deus, por que eu não fiz outro curso? Por que eu não aceitei aquele emprego? Ou por que eu não fiz aquele concurso? Porque eu tive ou não tive filhos? Porque eu casei ou não casei? Porque nós somos movidos por insatisfações. Mas, com tudo isso que a Adriane falou, nós paramos naquela insatisfação negativa, e não da busca de exercitar e repensar e reavaliar certas características. Por quê? Porque nós sempre, na maioria das vezes, nós acreditamos no que o outro nos fala, né?
é o outro que diz e movimenta as nossas características e os nossos dia a dia. Quando a Adriane fala da solitude, é justamente ao contrário, é essa viagem do o que eu posso fazer com isso? Quem sou eu? O que eu posso melhorar? O que eu posso me ressignificar? Acho que é mais ou menos por aí, né, Adriane? Sim, o tempo inteiro, né? Eu acho que um professor ia fazer alguma pergunta. Não? Por favor, professor. Não é professor, não, é aluno. Oi, querido, desculpa. Eu queria saber, vocês explicaram sobre o copo cheio, sobre a parte do copo vazio, e para quem viu o copo por inteiro, mais distante, viu ele uma parte cheia e um pedacinho assim que estava vazio, como ele estivesse quase cheio, porém ainda tinha aquela parte vazia. Então, são características de como você vê e você lida com tudo isso, né? Quem vê o copo cheio, né? Quem olha mais o copo cheio, eu posso dizer para você que tem um fator muito importante hoje chamado resiliência, né? Que eu acho que eu expliquei isso, se não expliquei, eu explico agora. Resiliência é a capacidade que o ser humano tem, emocional, física, de reconstruir a partir de uma... Eu vou colocar aqui uma coisa bem material, assim, a partir de uma catástrofe. Por exemplo, quem sofre sequestro, quem participa de guerras, são pessoas que, apesar... Eu gosto muito dessa frase para definir resiliência. Apesar de, eu estou aqui. Né? Então, apesar do isolamento, apesar do medo, apesar dos riscos, provavelmente você tem um potencial resiliente que significa um autoconhecimento, um autocuidado, um autoamor bem desenvolvido. É a capacidade de não ficar conectado a catástrofes. E sim, numa frase também que eu amo, e que eu acho que eu já disse isso para vocês, uma vez que eu conversei com vocês, eu sempre falo. De fazer a seguinte reflexão. O que é que a vida fez comigo e o que eu vou fazer com isso que a vida me fez? Significa não parar nas catástrofes, né? Significa refazer sempre. E eu posso dizer para vocês, enquanto psicoterapeuta clínica, que esse refazimento e essa resiliência nós desenvolvemos todos os dias. Atualmente, nós precisamos ser resilientes diariamente. Não é para uma semana, não é para amanhã, não é. É para hoje. É acordar, falar, opa, estou respirando, né? Eu tenho oxigênio para respirar, não posso sair, não posso ver meus amigos, então o que eu vou fazer? Isso é ser resiliente. Então, provavelmente, você tem uma capacidade de resiliência muito grande. E a resiliência, pessoas nascem resilientes, né? Pessoas que nascem em campos de guerra, por exemplo, já nascem resiliente, né? Estou exagerando aqui para a gente... Pronto, uma criança que já nasce agora, hoje, nessa pandemia, ela já nasce resiliente. Porque não vai ter contato com os avós, porque não vai... A mãe, né, que tem esse filho agora, já nasce mãe resiliente, já nasce pai resiliente. Quem está fazendo faculdade agora já nasce acadêmico resiliente, né? Porque, apesar disso tudo, todas essas pessoas estão mobilizadas e estão fazendo alguma coisa interna, né? Movendo seus instrumentos internos para conviverem e sobreviverem a isso tudo, de uma forma positiva. Entenda, não é aquela forma, ai, que bonitinho, tudo vai dar certo. Não. Está acontecendo isso, mas apesar disso, eu vou construir o que eu tenho que construir para me manter vivo e respirando. Tá? Adriane, respondi a sua pergunta? Oi. Eu só queria fazer uma complementação. Fica à vontade. Né? Então, partindo desse princípio, realmente, hoje a criançada é resiliente, muito mais resiliente do que éramos, né? Sim. Principalmente nessas questões aqui de redes sociais e tudo mais.
Agora, algo que potencializa, né, a nossa autorresiliência, a resiliência, que é essa capacidade de se reinventar, parte da autoaceitação, que é meio que diferente de autoestima, né? Então, aquela pessoa que tem autoestima, quando eu fico muito preocupado e ela sobe ou desce, ela é menor ou maior, quando eu entro, por exemplo, num processo de culpa, de autojulgamento. Então, isso é o que reforça ou diminui minha autoestima. Mas quando eu passo tudo isso que a Adriane falou, essa volta, esse retorno, essa capacidade de se reinventar, ou que já nascem com essa capacidade nata de se reinventar mesmo, sendo redundante agora. Quando eu me aceito, quando eu falo, tudo bem, ele pensa isso de mim, o que tem de criativo, né? O que pode contribuir para a minha vida, o que pode contribuir para o meu dia a dia. Eu pego, mas isso não interfere na minha capacidade de se reinventar. Então, a autoaceitação, quando eu me aceito, né, independente das coisas boas ou ruins que tem dentro de mim na minha vida, aumenta o quê? A minha capacidade de ser mais resiliente. Por aí. Me deixa dar um exemplo, me corrijam se eu estiver errada. Seria mais ou menos, por exemplo, nós estamos tendo muitas pessoas fazendo aniversário nesse período, né? E... Ai, que pena, não vou poder fazer a festa que eu gostaria, o churrasco, estar com as pessoas. Dia das Mães foi ontem, muita gente, mães longe dos seus filhos, filhos querendo estar com suas mães ou cuidadoras, e aí nós nos reinventamos, né? Então, existem dois caminhos. Eu poderia optar por ficar muito triste, muito arrasada, porque eu não vou ter ninguém cantando parabéns, porque eu não vou ter ninguém comendo bolo, ninguém me abraçando, não vou abraçar ninguém, ou o que estão fazendo hoje, a maioria das pessoas, vamos fazer uma festa virtual, né? Tem o mesmo gosto? Não, não tem o mesmo gosto, né? Para nós brasileiros, como bem foi dito pela Adriane, não tem o mesmo gosto, porque nós gostamos do contato, né? Mas não estamos sozinhos. Ontem eu assisti na televisão e eu vi um casamento virtual. Eles casaram, fizeram sua festa, nós estamos tendo vários artistas fazendo shows. Então, seria mais ou menos isso? Reinventar? Está acontecendo tudo isso, mas eu consigo, dentro de tudo isso, me reinventar, eu consigo uma alternativa e eu consigo diminuir minha dor e viver. Seria mais ou menos isso que vocês estão dizendo? Sim, perfeito o exemplo. Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que tem de bom e o que tem de ruim, mas eu não preciso, não é necessário eu permanecer na dor, no sofrimento, né? Então, eu sinto tudo isso, eu sinto a tristeza, eu posso chorar, posso me revoltar, porque nessa fase é natural a tristeza. É natural, porque você não sabe momentaneamente o que vai acontecer depois, né? Mas é natural tudo isso, mas ao mesmo tempo, é isso que eu tenho para hoje? O que pode melhorar? O que eu posso fazer com isso? Né, Adriane? A Adriane quer falar. Isso. Eu quero falar um conceito do psicodrama, que eu acho que cabe agora, isso fica para os alunos. Psicodrama, nós temos um conceito que se chama conservas culturais. Conservas culturais são todos aqueles conceitos, comportamentos que nós trazemos lá de trás, né? É histórico, né? Tipo assim, não pode chupar manga com leite que dá dor de barriga. A nossa conserva cultural atual aconteceu, aliás, a maioria das nossas conservas foram quebradas há 3 meses atrás, onde eu estava vendo um programa da CNN que falava que a partir do dia 31 de dezembro de 2019 o mundo começou a mudar, que foi quando apareceu
o primeiro ser humano portador do vírus, né? Foi um documentário. Então, a partir do dia 31 de dezembro, daqui para frente a gente não sabe como, quando, todas, se não a maioria, todas é exagero, mas a maioria das nossas conservas foram quebradas. Então, isso que a Arley está dizendo, de casamento virtual, de passar aniversário sem abraçar, isso foi uma conserva que valeu até 31 de dezembro, né? Então, isso tem crença, isso tem do que a gente acredita, isso tem de como a nossa cultura foi concebida. Cultura que eu digo é cultura mundial, porque o que eu estou falando aqui é mundial, né? De que nós precisamos disso. Nós somos seres de necessidade. E como seres de necessidade, nós precisamos do outro, nós precisamos sair, nós precisamos comprar. Tudo isso, minha gente, é conserva cultural que o vírus com menos do tamanho de um grão de arroz quebrou. O que nós temos hoje é usar um pouco do que nós temos de conserva cultural, que o que ficou foi o quê? O nosso sentimento, né? Foi o nosso amor, o nosso desamor, a nossa esperança, a nossa desesperança. É isso que nós temos hoje. Sabe aquela frasezinha assim, hoje o menos é mais? Então, hoje o menos é mais, né? Então, assim, essa conserva toda aí que a Arley trouxe, que a gente está discutindo, nós vamos ter que readaptar, nós vamos ter que ressignificar. Ressignificar quer dizer, aqui dentro eu tenho que fazer uma outra viagem e olhar a minha mãe, olhar a minha irmã, olhar o meu parceiro, meu filho, minha filha, meu namorado, meu professor, meu aluno, né? Por essa telinha. Isso é ressignificar, né? Isso é atualizar todo um contexto, tanto cultural quanto emocional. Né? No psicodrama, a gente trabalha com grupos. Nós trabalhamos com um campo que a gente acredita que é o macro. Né? Então, quando o macro muda, o micro acompanha. Vou fazer uma analogia aqui. Quando, no nosso caso, a sociedade mudou, trouxe para dentro da nossa família, nós vamos trazer para dentro de nós, para nós devolvermos para a sociedade. De forma resiliente, de forma mais consciente de quem somos nós, de quem é o outro, de como eu me cuido, de como eu cuido do outro. Então, esse vírus, ele é o problema, mas ele também é uma solução. Ele é um problema enquanto morte, enquanto dor, enquanto perda. Mas ele também é uma solução para as nossas questões emocionais. Porque é o momento que nós temos, isso eu digo com muita propriedade para quem é psicólogo e para quem está fazendo psicologia. É um grande momento de aproveitar e rever as nossas relações, principalmente internas, né? Para que depois que nós sairmos desse contexto, nós desenvolvemos uma outra visão das pessoas. Né? Respondi a sua pergunta, Arley. Silvia quer falar alguma coisa, que se eu começo a falar, não paro mais. Tranquilo. Respondido, pode seguir. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Pode continuar, Adriane. Tá ótimo. Obrigada. Tá vindo uma perguntinha aí, eu acho. Alguma pergunta, pessoal? Apareceu um P aí para mim. Não, são só as pessoas que estão entrando. Se alguém quiser perguntar, eles vão abrir o microfone e perguntar, tá bom? Fique à vontade, podem seguir. Tá bom, professora, eu vou perguntar de novo. Pode perguntar, Lê. Aproveitar. Vamos lá. Vou aproveitar, então. Veja bem, a senhora falou aí sobre a resiliência, né, a capacidade de se adaptar, né, a uma tragédia em si, e eu falei do copo cheio com um pedacinho ali que ainda dá para ver uma parte que ele não está completamente cheio, tem aquela parte vazia. A senhora falou da capacidade de se adaptar, né? E eu gostaria de falar assim, por exemplo, no meu caso, eu vejo muita gente aí
desesperada, apavorada, essas coisas todas. E eu não tô nem aí, para dizer a verdade. Eu não ligo muito para esse tipo de coisa. Eu não fico preocupado com o vírus, não fico preocupado com as coisas. Lógico, eu não sou negligente. Eu sei que eu tenho que tomar os meus cuidados. Eu sei que, mesmo eu não tendo medo nenhum, na realidade, essa é a grande verdade, eu sei que eu tenho que me proteger para proteger o outro, né? Isso que é muito importante. Então, eu não sei se isso tem a ver com, com a visão, como eu falei de um copo, que a gente nunca sabe, essas coisas, psicologia aí é uma coisa que é tipo assim, dá algo para a gente tem que tentar ver de alguma forma e depois vocês vêm com a explicação, porque não passa pela cabeça da gente jamais, como eu não estudo psicologia, então eu não tenho essa visão. Mas para mim, no caso aí, então quer dizer que, por exemplo, no meu caso, eu não sei também porque fui criado sem pai, sem mãe, essas coisas todas, então eu acho que já venho me adaptando há muito tempo na minha vida a tudo que acontece aí. Então talvez seja isso que eu não tenho esse medo todo, talvez. Então por isso que eu acho que eu tenho essa capacidade de se adaptar, acredito eu, pelo que a senhora falou, mas eu não estou preocupado, é lógico, eu saio, eu coloco a máscara, porque eu sei que além de me proteger, eu tô protegendo outras pessoas, eu utilizo o álcool gel, tudo, não sou negligente, porém eu não tenho medo, né? Até penso que se eu pegar em si, né, acredito que eu vou criar na realidade uma imunidade ao vírus, tá? Porque como a senhora falou em relação ao pensamento, eu acho que se você não entra me perdoe a palavra, numa paranoia de medo, essas coisas todas, até para você se recuperar é muito mais fácil, apesar de saber que realmente, pelos sintomas, a gente vê que é algo que quando você pensa em falta de ar, graças a Deus nunca tive, mas é uma coisa que não é fácil, né? Sim. Então é por isso. Então é lógico, eu fico imaginando aqui, se eu for contaminado, às vezes posso até estar contaminado e não ter sintomas, então é justamente para proteger o outro também. Mas em si, eu particularmente, eu não estou assim, lógico, eu vejo que é uma mudança, essa mudança interfere no nosso dia a dia. Quem é que não quer estar junto com as pessoas? Eu, por exemplo, prefiro estar em sala de aula, estudando ali presentemente do que estar estudando online, né? Eu acho que eu gosto de estar mais próximo assim das pessoas, porém, como eu disse, eu não tenho esse medo, né? Então, eu não sei se o copo cheio, com um pedacinho assim faltando ali de água, se tem a ver com isso que eu acabei de falar, o que a senhora me passou. Isso. Na verdade, o copo de água não tem a ver só com a pandemia, né? O copo com água tem a ver com a forma como você enxerga a vida, né? Eu usei o copo porque eu gosto de trabalhar com imagens, mas é a forma como a gente lida com a vida, né? Especificamente, em especial, né? Não menos, mas sobre a pandemia também, tá? Isso serve para vocês, quando vocês estiverem assim na casa de vocês sem fazer nada, pensa assim, e se minha vida fosse o copo com água, como é que eu vivi? Como é que eu estou vivendo essa vida hoje? Né? E aí vocês vão tirando as conclusões de vocês. Sobre o que você está vivendo, sobre o que você está falando, né, de você não ter tido pai, de você olhar a vida com menos vazio, tem uma coisa muito interessante, que isso a Gestalt trabalha, que se chama ajustamento criativo. É ajustamento criativo. O que é o ajustamento criativo? Não é uma adaptação, né? O que você está me contando é que você faz ajustamentos criativos na sua vida. Você e um monte de gente que eu acho muito legal, né? Que provavelmente tem uma imunidade aí melhor do que não estou dizendo a pandemia em si, mas que desenvolve uma coisa corporal que nos dá imunidade, tá? A gente sabe que o pensamento e o afeto são tudo na vida das pessoas, né? Quando a gente entra só na catástrofe, né, a gente deixa de olhar esse lado positivo da vida. Mas o que eu acho interessante na sua fala é que você não nega o vírus.
O grande problema hoje está na negação do vírus. Quando você fala para mim e para todo mundo que está te ouvindo, eu uso máscara, eu passo álcool gel, eu me cuido porque eu sei que existe isso, né? Eu me responsabilizo se eu for contaminado e eu desenvolver uma imunidade a esse vírus. Ok. Então, o que você está dizendo para a gente é que você se responsabiliza pelo que vier para você, mas que, ao mesmo tempo, você se cuida com a máscara e o álcool gel pelo outro. Então, você está contando para a gente que você faz esses ajustes criativos em você, né? Porque, apesar de querer estar lá na sala de aula, de querer abraçar, de querer, né, ver como é que está esse vírus aí, você se ajustou e se adaptou ao que está acontecendo agora. Que não dá para fazer isso, né? Não dá para a gente negar o que está acontecendo, né? Esses ajustes criativos são assim, é a melhor forma que nós encontramos para viver com o que tem agora. E isso está dentro da resiliência. Respondi a sua pergunta? E assim, deixa só uma complementação, né? Pois não. Você não parou, vamos te analisar aqui, por favor, não é análise. E aí, para todo mundo, quando eu não paro na dor, não é que eu não estou olhando para a dor, né? Mas eu tenho um outro jeito, é o que a Adriane falou no início, da ressignificação. Então, você está dando para o vírus, para toda essa pandemia, um significado mais positivo. Ele existe, ok? Fazendo uma analogia, eu sei que existe o mal e às vezes eu faço algumas coisas más, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa totalmente má. Então, quando eu olho, não para o lado bom, não é aquela coisa fantasiosa, meio poliana, mas eu falo, bom, tá aí, existe, eu preciso cuidar, mas eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, que é olhar para a minha vida, ter um planejamento, como você, ter uma proposta de vida. É horrível? Para mim é horrível também isso daqui. Eu trabalho com criança, eu sou movimento. Eu tenho um pensamento acelerado. Então, estou segurando minha mão, senão já derrubo tudo daqui a pouco. Mas nós estamos entrando noutra fase, e é uma fase que não tem mais volta, né? Então, o que eu posso olhar, o que eu posso fazer com tudo que está instalado, né? E meu copo vai estar cheio ou meio cheio, ou ele vai transbordar, vai dependendo vai depender do meu estado, do meu momento atual, né? Mas pensando sempre, a psicologia positiva traz muito isso, né? Resgatou essa coisa da resiliência, das ressignificações, autoaceitação e tudo mais, né? Então, vamos olhar por este outro lado. Vamos perceber que tem, como você mesmo disse, uso máscara, álcool gel, mas o que eu posso fazer com esta minha vida que tudo isso não me tranque, não me imobilize, né? Não me deixa estagnado. Eu acho que é este olhar que nós precisamos ter, né? A Adriane falou, a gente sai, vai no mercado, vai nisso. Sim, é uma paranoia. Antes de chegar aqui, vão passar álcool em tudo, vão passar álcool no pé, na mão. Se duvidar, toma um banho de álcool antes de entrar em casa ou em algum lugar. Então, eu acho que é bem bacana isso que você traz. Eu tomo os cuidados, porque o medo ele gera desafios. O medo também é positivo. Ele só não pode me imobilizar e fazer parte do meu dia a dia, mais do que a coragem e os desafios. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos seguir. Muito bem, podem seguir, meninas. Adriane, seu microfone está no mudo.
Oi. Agora sim. Foi? Eu respondi a sua pergunta, nós respondemos a sua pergunta? Sim, professoras, responderam. Eu fiz essa colocação justamente porque eu estava conversando com... o que aconteceu comigo? Na realidade, eles obrigaram você a entrar no estabelecimento com máscara agora, né? Na realidade, Sim. nem obrigaram. O decreto, eu estou na cidade de Guarulhos, o decreto dizia o seguinte, que quem é motorista de transportes, aplicativo, tudo, era obrigado a usar. E para a população em geral, o decreto do prefeito dizia assim, que era uma recomendação ao sair de casa, pegaram a máscara e tal. E eu tinha chegado, que eu tinha atendido uma pessoa, então eu falei, vou passar num estabelecimento comercial, vou comprar algumas coisas para levar para casa. Até aquele dia, como eu não tinha visto, eu cheguei lá, tava vendo todo mundo entrando com máscara, basicamente quase todo mundo, e quando chegou a minha vez, eu com o carrinho sem máscara, eles falaram, não, você não vai poder entrar, porque você não está com máscara. Eu falei, mas por quê? O que diz que eu não posso entrar? Ele falou, porque tem um decreto, uma lei do prefeito aí. Aí eu falei, onde está o decreto? Fui ver. Aí estava lá, recomendado para nós, a população em geral. Aí eu fui questionar, falei, não, aqui não está dizendo que está proibindo, está dizendo que é uma recomendação do prefeito. Aí começou aquela não, você não pode entrar, tá? Aí eu falei, tá bom, não vou ficar discutindo, não vou fazer nenhum tipo de até porque, não sei, eu não faço escândalo mesmo, não vou ficar fazendo esse tipo de coisa. Falei, tá bom, então vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o 190 e vou falar que estão me proibindo de entrar, porque a lei não está dizendo que é proibido, está dizendo que é uma recomendação. E eu, como aí não estava a par, então estou sendo proibido de entrar para comprar. E era noite, né? Aí eu liguei. Aí o 190 falou que ia encaminhar uma viatura lá, tal, essas coisas todas. E aí o gerente ouviu, né? Eu falei assim, aí chegou um outro rapaz, a mesma coisa também. Aí ele falou, mas não vão deixar entrar? Aí eu já falei, não é, eles não querem deixar entrar porque não é uma proibição, mas uma recomendação do prefeito. E aí chegou mais um. A esposa, a mulher está sempre se protegendo, a mulher sempre se protege mais, por isso que diz que elas vivem mais do que os homens, né? Elas têm um cuidado maior. Aí as mulheres, todas elas de máscara. Aí chegou o casal, ela com máscara e o esposo não. Aí o gerente olhou para mim e falou assim, para não perder o cliente, vem cá, me chamou lá, deu uma máscara, perguntou, você está sozinho? Eu falei, estou. Aí perguntou para o outro, também estava. Aí perguntou para o casal, ele estava sem máscara, vem cá. Aí foi lá, nos deu uma máscara, tal. Aí nós entramos, ele cedeu uma máscara para a gente, tal. Eu falei, eu não vou sair daqui para não sei onde comprar uma máscara, né? Porque eu não podia entrar. E aí depois eu liguei já para a polícia avisando que não precisava, que eles já tinham resolvido, tudo bem. E eu comentando esse fato, uma aluna me indagou na aula à noite. Ela começou a me indagar, mas você não se preocupa com os outros, você não sei o quê, como se eu fosse prepotente. Não é que eu sou prepotente, eu estou dizendo isso justamente por quê? Porque no caso em si, como eu disse, lógico, sempre evitando estar em contato bem próximo com as pessoas, mantendo uma distância, quando eu estava sem máscara, tudo. Mas a partir do momento em que se fala que tem que usar máscara no estabelecimento, como eu disse, não porque eu tenha medo, mas para proteger o outro também, né? Lógico, eu vou me proteger. Eu não tenho medo, mas também não vou me expor ao perigo. Eu vou me proteger também. Então, aí uma aluna me indagou. Então, acho que estava parecendo que eu estava sendo prepotente. Não coloquei máscara, não, porque primeiro que eu não estava sabendo na hora. Segundo, porque eu não tinha máscara ali, eu tinha que sair para ir distante. Depois, se eu fosse sair dali, eu ia embora para minha casa, não ia voltar para comprar mais nada. Sim. Então, aproveitei o momento. É justamente por isso que eu fiz essa colocação, né? Mas vocês responderam sim. Tá. Obrigado. Imagina. Posso o que a fazer gente... uma contribuição? Posso Pois falar não? uma coisa? É a professora Clarice. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Oi, Arley. Tudo bem. Sobre o decreto, né? Ótimo dia, Clá. Muito obrigada. Dia. Professora Clarice, coordenadora do curso de enfermagem. Então, vamos lá. Nossa, coordenadora. Quando sai o decreto, ele sai como uma recomendação. É sempre mesmo um processo de educação. Ele parte pelo princípio que a população vai se proteger, vai zelar pelo próximo. Então, nunca, até mesmo a recomendação do Ministério
da Saúde, se a gente for verificar desde o início, ele recomenda. Aí eles vão analisando os casos. A partir do momento em que vai se aumentando o número de casos, que vai vendo que a população ela não adere voluntariamente, então, a partir deste momento, é estabelecido um decreto, passa a ser obrigatório. Entendeu? Então, por isso que, para nós, eu até falo muito para os meus alunos no curso de enfermagem, que nós, enquanto profissionais da saúde, nós precisamos ser os primeiros. Nós temos que nos antecipar, porque nós nos propusemos a cuidar de alguém. Então, eu cuido de mim primeiro. Para eu cuidar dos outros, eu vou cuidar de mim. Numa disciplina de primeiros socorros, por exemplo, eu já falo para os alunos, você, para poder prestar os primeiros socorros, primeiro você vai avaliar a cena. Se oferecer segurança para você, você vai atender. Se não, eu não posso fazer nada, eu vou ficar observando e vou ficar com aquele trauma, depois eu vou me tratar. Porque primeiro eu tenho que garantir a minha segurança, para depois eu garantir a segurança do próximo. Então, essa semana ela é importante justamente para isso, para abrir os nossos olhos enquanto graduandos, sobretudo profissionais, pessoas que estão buscando um conhecimento, que você já é diferente. Você veio buscar algo que você tem a acrescentar. Então, nós temos que verificar que nós somos a vitrine agora. Nós somos os exemplos. Então, nossa, faz faculdade, tem esse comportamento, então a gente precisa repensar. Então, sempre, colega, vai sair como uma recomendação, tá ok? Nunca vai sair como uma obrigação. A partir do momento que a gente não adere, que a população não adere, aí sim, os órgãos se veem na obrigação de colocar como obrigatório. Tá ok? É até mesmo uma recomendação do Ministério da Saúde. E, ao mesmo tempo, dou os parabéns para você, porque tem que estar muito claro, ótimo, você não tinha informação naquele momento, você não sabia que realmente não podia. O gerente tinha essa informação, então ele já poderia ter amenizado a situação e falou assim, olha, tudo bem, você não está sabendo, então eu estou te fornecendo uma máscara, mas em todos os estabelecimentos que você for, você, por gentileza, leve uma máscara contigo, mesmo que você não queira usar na rua, mas para entrar no estabelecimento, você precisa, tá ok? Então, era só essa contribuição. Obrigada. Obrigada, professora. Deixa eu só, a gente tem, eu não sei, a gente tem 1h15 ainda, é isso, Arno? Isso que eu ia falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá, essa questão é bem interessante, porque o posicionamento também do próprio vigilante, da pessoa que barra, ele também tem que estar informado, porque isso também causa um impacto emocional, né? Porque aí desperta rejeição, desperta outros sentimentos nas pessoas que estão sendo abordadas, como aconteceu com o Alexandre, pode acontecer com uma pessoa que pode descompensar na frente, mas como? E aí começa uma histeria coletiva, começa uma resposta coletiva a partir disso, né? Muito obrigada, Clarice, pelo esclarecimento. Alexandre, obrigada pelo questionamento. Tem uma outra pessoa que quer fazer uma outra pergunta, e aí a gente volta para o impacto emocional, senão nós vamos para outro rumo e outro caminho. E aí a gente pode um pouquinho. Na verdade, justamente isso, doutoras, que eu gostaria de perguntar sobre o impacto emocional. Bom dia, doutoras. Bom dia. Sobre o impacto emocional, isso, no caso, pode introjetar e ter algum trauma aquelas pessoas que ainda não estão habituadas a andar de máscara, sobre rejeição, sobre algo a qual venha falar, por que eu não estou podendo fazer isso? Sim. Você responde ou responde, Silvia? Pode começar, tanto faz. Bom, pode começar e eu entro. Lá vou eu com as minhas imagens de novo, né? Vou falar rapidinho, e aí tem pouco tempo. Eu falo como é que funciona isso para criança, pode ser? Tá, pode ser, então vou falar bem rapidinho. O que acontece hoje? Hoje o bicho-papão virou máscara, né? Assim, a gente vê uma pessoa com máscara na rua, ai, que susto. Aí um pouquinho mais a gente vê gente sem máscara, ai, que susto. Deixa eu só te falar uma coisa. Hoje, nós todos, a humanidade está traumatizada, né? Nós vivemos hoje um trauma coletivo. Então, esse tipo de situação, sim, potencializa esses sentimentos que vêm à tona. Rejeição, a não aceitação, o que eu estou vendo de mim, né? É como se colocássemos uma lente sobre aquilo que nós negamos em nós, né? Como está tudo
tudo muito à flor da pele, como o Alexandre disse, eu não ia discutir, não vou discutir, né? Mas se não existe essa questão de eu não vou discutir, entra no campo do trauma, dos traumas internos, né, da nossa história pessoal, e aí isso vira uma raiva, né? Pode vir em forma de choro, pode vir em forma de grito, pode vir em forma vem aqui prestar conta mesmo, por que eu não posso entrar? Entende? Então, assim, quando você me pergunta se isso pode trazer à tona traumas antigos, sim, isso pode trazer à tona traumas antigos. É por isso que a gente está batendo tanto na tecla, né, desses impactos, que na verdade são impactos emocionais e psíquicos, se tiver muito difícil lidar com determinadas coisas da nossa história, né, que essa pandemia trouxe, busque um profissional da área, né, busque psicoterapia, busque sempre conversar com alguém, para que isso seja diluído e, se for para a psicoterapia, seja tratado. Assim, com certeza. Nós acreditamos que somos infinitos, imorríveis, né? Nossa grande mestra fala, eu sou imorrível, brincando. Então, o que acontece? Por sermos acreditarmos na nossa infinidade, não sei o termo, não acreditarmos, quando vem algo que nos descompensa, que nos desestabiliza e faz com que todos esses traumas, com todas essas dificuldades, aquilo que estava tamponado, fechadinho e que sobressai, né? Eu sou finito, pode acontecer alguma coisa comigo. Então, eu paro para pensar, ou eu não penso e entro em desespero, né? Entro no grito, na raiva, no choro, aquilo que eu falei no início, volta, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, né? Como é que eu vou lidar com todas essas ferramentas agora? O idoso não entende que ele não pode sair de casa, porque ele já teve toda uma trajetória, toda uma estrutura. Todos nós estruturamos o nosso dia a dia. E quando vem esse rompimento, né, esse corte, né, de uma forma abrupta, o que acontece? Né? Nós revemos todas as nossas dores e todos os nossos traumas. Todo mundo tem trauma? Todo mundo precisa ir para a psicoterapia? Não necessariamente, mas é bom todos nós irmos até para a gente rever o que a gente pode fazer a partir daí. E eu quero pegar o que está acontecendo com a criança hoje. Primeiro, que eles, como o Bauman diz, né, a geração líquida, tudo é rápido, tudo é no agora. Então, eles têm uma facilidade para essas ferramentas muito grande. Esse, por exemplo, era meu medo quando eu fosse atender uma criança. Como é que eu vou fazer? E hoje eu descobri que dá para fazer isso. Do mesmo jeito que ele entra na minha casa, chamado consultório, eu entro na casa dele. Mas o que nós precisamos fazer para sairmos inteiros, melhores dessa história? Então, eu resgato um pouco essa criança dentro de mim na troca com meu filho, com meu irmão, com meu neto, com quem quer que esteja, né, nesse meu convívio. Só voltando um pouquinho, quando eu resgato essa minha criança interna, que tem muitas dores, muitos sofrimentos, muitas dificuldades e tudo mais, eu afloro também essa capacidade dessa criança de ser resiliente, de se ressignificar, de se autoaceitar. Hoje os pais têm muitas dificuldades, às vezes, no trato com esse filho, com essa filha, ou qualquer criança que ele é o responsável, ele é o cuidador, porque ele também está revendo essa criança interna, né? Ele também está ressignificando sua história, porque era tudo muito rápido, tudo muito líquido, muito, né? E hoje nós estamos revendo o presente com a presença.
Então, antes tinha essa substituição. Hoje eu não posso ficar com meu filho, mas eu vi alguma coisa legal. E isso é independente de classe financeira, né? De situação socioeconômica. Então, nós vamos recriar a proposta, né, no enfrentamento disso, é nós recriarmos ou escrevermos a nossa história, né? O que tem lá do passado que eu preciso ressignificar de forma positiva? O que eu tenho hoje no presente? Então, o que eu posso construir hoje na minha casa? E hoje nós temos também, vocês viram que eu trabalho com mulheres, tem as mães solos ou os pais solos, né? Que tem uma carga maior. E que esta pandemia trouxe uma carga maior, porque ela tem de se virar com trabalho, ele tem de se virar com trabalho, tem de cuidar de filho e tudo mais. Então, com certeza, todo esse processo traz uma carga emocional muito grande. E aí, a partir do momento que eu refaço uma proposta de vida, que eu refaço um novo caminho, uma autoavaliação, uma autoaceitação, eu posso sair com traumas, sim. E muitos vão sair. Mas de uma forma mais leve, menos densa, menos pesada. Eu avaliar assim, o que é leve nessa vida para mim? O que eu posso incluir nessa minha história? E professores têm uma carga maior também, né, Arlen? Né? Agora é preparar, é isso, é aquilo, e eu acho que vocês estão extremamente sobrecarregados, e não estou sendo boazinha, porque eu atendo professores também, né? Filhos de professores. Então, assim, o que eu posso fazer com tudo isso? Para as crianças seja mais fácil, porque eles já são dessa geração, dessa ferramenta, né? Há muito tempo, desde o primeiro computador, o mundo já estava se transformando para chegarmos a esse momento. Então, hoje, pessoas que eu não conversava, que eu não ia, porque no meu dia a dia eu não tinha tempo, eu chegava em casa à tarde, hoje eu tenho um tempo de mandar uma mensagem, hoje eu tenho um tempo de conversar. Então, por mais que tenham traumas advindo de toda essa história, também tem uma ressignificação nas relações. Nós, psicólogos, adoramos o tato, o contato, o afeto, mas hoje, de uma forma geral, nós estamos revendo esse contato. É o olhar, é a busca, né? É a fala. Quer falar alguma coisa? É por aí que vai. E a criança também, eu acho que, como você está dizendo, ela tem uma capacidade maior de se reinventar. Mas para ela também é novo ter esse cuidador 24 horas em casa, né? Então, em alguns momentos, ela busca o quê? Nossa, eu estou de férias, o que está acontecendo que meu pai, minha mãe, minha madrinha, meu tio, enfim, quem cuida, está comigo o dia inteiro, né? Então, os avós já brincaram de tudo que podia, não tem mais sucata em casa para eles montarem, e eles estão se achando em férias, eles querem movimento, né? O adulto, por sua vez, precisa redescobrir a rotina de uma outra forma, né? Porque se eu ficar de pijama o dia inteiro em casa, o meu organismo vai entender que eu estou em férias, né? Então, essa questão da rotina é muito importante, tanto para a criança quanto para o adulto. Estou falando alguma bobagem? Não, eu vou falar um pouquinho da rotina. O que significa a rotina, né, para o adulto? Para o adulto, eu estou com som aí? Que agora eu já nem sei quando som. Eu só queria falar alguma coisinha da criança e da rotina, só para dar uma fechada. Esse é o grande lance, que num primeiro momento voltamos para casa, né? Voltamos para esse útero materno chamado casa, né? Para nossa origem, né? E aí ali dentro é tudo apertado, você não sabe o que existe fora daqui. Então, uma analogia assim, estou dentro desse útero,
né? Uma gestação múltipla e que está todo mundo apertado e tem todo mundo tentando se encaixar e se encontrar. O que acontece? Primeiro paro, entro em desespero. O que eu vou fazer? Quando você começa a se organizar, você começa a pensar em rotina. Você não está de férias. Quando a criança começa a entender e os pais começam a entender que não é férias, ele começa a organizar. Então, realmente, acaba a sucata, acaba a brincadeira, acaba a paciência, acaba tudo. Mas a partir do momento que eu estabeleço uma rotina com essa criança, ela estuda de manhã, ok. Ela vai levantar, vai tomar o café da manhã, vai separar seu material escolar. Aqui em Campo Grande, por exemplo, na escola pública, os pais vão lá na escola, pegam o material e levam para a criança. A gente sabe da dificuldade. Mas nós sabemos também que a criança precisa sentar e estudar, independente de quem vai cuidar dela. O pai, a mãe, ou substituto, ou quem cuida dessa criança, também precisa da rotina dela. Ela não é necessário que ela fique o tempo inteiro à disposição da criança, porque em 24 horas ela não fica à disposição da criança. Então, ela se ressignifica, ela estabelece um horário para a criança, ela estabelece um horário para ela estabelece um horário para os outros membros da família, compreendeu? Então, a partir do momento que essa rotina, fica até mais fácil quando essa criança sair de casa e voltar para a escola. Porque muitas crianças entram nesse processo de férias, né? E falam, não quero voltar. É necessária a responsabilidade. Então, como todo mundo está em casa, quem vai fazer o quê? Então, quem é criança vai arrumar suas coisas, estabelecer horários. É menos rígido? Mas no dia a dia não tem horários, então começa a estabelecer com a criança tudo isso desde sempre. E não é com a pandemia que você vai mudar essas regras. Ela fica mais flexível porque você está em casa. Mas você está trabalhando home office, a criança está estudando. Vai ter momento que o computador é dela e vai ter momento que não. Vai ter momento que ela fica, porque o que acontece? Não aguento mais essa criança. Pega o celular, aí toma aqui, ai, tadinho, ele não pode fazer nada. Mas o que eu posso descobrir com este celular, com essa ferramenta, que seja criativo, que seja pedagógico e que seja desafiador para essa criança? Quando eu não tenho esses instrumentos, o que eu posso fazer com essa criança? Então, vamos pegar a criança da periferia. O que eu posso fazer dentro de casa? Então, é uma construção, é uma reconstrução. Lembra que eu falei que eu trago a minha criança? Então, o que essa criança fazia, a tua criança fazia quando criança? Né? Então, eu vou passar para o meu filho, eu vou passar para minha filha, para minha neta, para minha sobrinha, né? Eu mando para os meus pacientes, pelo menos uma vez por semana, N atividades, uma ginástica mental, para eles fazerem em casa, com os pais, né? E falo, olha, pode reproduzir e pode mandar para outros, e mando para a família inteira também. Então, vamos resgatar essas coisas. Eu acho que com a criança, todo mundo... É chavão. Que as crianças vão lembrar o tempo bom que elas tiveram com os pais, com os seus substitutos nesse período. Adriane. Então, e sobre essa questão dessas ferramentas novas, né, que as crianças têm, que a gente está aprendendo, eu pelo menos estou aprendendo, é muito importante essa construção. Quando a Silvia fala de construção, é aprender a jogar com eles. Por exemplo, existem jogos que eu não entendo nada, mas eu tenho uma filha de 11 anos e que eu jogo com ela, eu perco sempre, né? Estou sempre perdendo, mas eu estou junto. Tem um outro jogo que é de colorir. Vamos lá, vamos colorir, né? O que a gente está trazendo hoje nesses impactos, né? Que a gente pode fazer uma tragédia, a gente pode fazer uma reconstrução, é reconstruir essa relação
com essas ferramentas novas que essas crianças têm hoje, né? Não é negar que a existência delas, mas a possibilidade de caminhar junto com essas crianças. Então, assim, a rotina para a criança quanto para o adulto. Porque, além de tudo isso que a Silvia falou, quando a gente estabelece uma rotina para o adulto, nós demarcamos os dias da semana. Por quê? Porque senão a gente vai fazer sempre um domingo, ou então sempre uma segunda. Quem gosta de trabalhar, vai trabalhar a semana inteira. Né? Ainda mais que pode trabalhar em casa, vai trabalhar segunda, terça, domingo, não vai ter diferença. Então, quando a gente delimita essa rotina na nossa vida, atualmente, nós vamos também demarcar os dias da semana. Vai chegar sábado e vai chegar domingo, nós vamos falar, oba, hoje é sábado, hoje é domingo, né? Vai chegar a hora do trabalho? Então tá, então eu tenho que trocar de roupa, porque senão nós vamos entrar num ciclo vicioso que vai ser muito difícil, tanto para o adulto quanto para a família sair, né? E aí tem uma coisa que eu acho muito importante, que a professora falou, né, de enfermagem falou, que é o cuidado com o outro, e que tem uma técnica que a gente faz que se chama cuidando de quem cuida, né? Que é exatamente isso que a senhora trouxe, professora. Para nós cuidarmos do outro, a gente precisa pensar assim, que nós estamos dentro do avião e que o avião está balançando muito. Aí vai cair aquela máscara de oxigênio. Qual é a orientação? Primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca no outro. Então, para quem está à frente dessa pandemia, primeiro precisa lembrar disso, né? Primeiro eu preciso colocar a máscara em mim, para depois colocar a máscara no outro. Então, é assim, é cuidar de quem cuida, cuidar dos cuidadores, mas tem esse processo anterior, que é cuidar de si, né? Eu agradeço muito a sua contribuição quando você nos esclareceu sobre essas questões. Tem um E piscando aqui, eu tenho que ver com a Alice, a gente tem tempo, que são... Não, é só o microfone estar ligado. Pode seguir. Eu queria fazer Ainda uma temos pergunta. Aí 15 minutos. Pode fazer. Muito obrigado, doutora. As suas perguntas foram maravilhosas. Bom dia a todos. Eu sou a professora Viviane, coordenadora do curso de fisioterapia. Bom dia. Meninas, estou amando a palestra de vocês. Bate papo. Tá fantástico. Ai, que bom, Vi. Obrigada. Eu conversei com a Arley esses dias, pedi uma orientação e eu queria compartilhar rapidamente a minha vivência com vocês. Nós estamos trabalhando em casa e eu acredito que em casa a gente trabalhe muito mais do que quando a gente está no nosso local de trabalho. E eu tenho uma criança que acabou de fazer 3 anos, que eu já havia desfraldado e que agora teve uma involução. Acredito inicialmente por conta de um trauma, né? Ficou constipado e aí eu tive que colocar supositório e acabei colocando a fralda para ajudar, estava fazendo exercício, tudo. Depois disso, ele não quer mais ir ao banheiro para evacuar, ele pede para colocar a fralda. A Arley até falou comigo, Vi, você está mais em casa agora, então é uma forma dele chamar a sua atenção, e também tem a questão desse trauma que ele vivenciou, né? Dele sentir dor e achar que o fato de colocar a fralda melhorou esse processo. E assim, a gente sabe que não foi a fralda, né? Que foram os exercícios, que foi o supositório, e que realmente ele teve um ressecamento que prejudicou essa dor. E aí eu vivencio um grande drama, porque eu não consigo dar a atenção que o meu filho precisa nesse momento, por conta da nossa rotina que mudou totalmente. Nossa. A rotina dele mudou totalmente. Eu vejo que agora ele é uma criança mais estressada, que faz muito mais coisas para chamar a atenção dos pais. E a escola dele manda vídeos para ele assistir, manda as atividades, mas ele não se interessa em assistir aos vídeos. O material escrito que veio, eu consigo sentar com ele para ele desenhar, para ele pintar,
Mas quando é vídeo, alguma música que a professora de inglês mandou para a gente cantar junto, ele não tem o menor interesse. Então, assim, eu realmente fico muito perdida em como agir com meu filho, porque uma criança de 3 anos é difícil em casa a mãe colocar para sentar, senta e ele fica. Pelo menos o meu não é, gente. O meu é todo diferente. Não que bom que ele colocar, sentar, filho, agora vamos fazer isso. Se é um desenhinho que chama a atenção dele, uma colagem que a gente tem que fazer, ele quer fazer, mas assim, 5 minutos. E eu realmente não sei como lidar com essa situação de estresse que ele está vivendo, que eu estou vivendo também, porque não é fácil ficar preso dentro de casa. Para nós que somos da área da saúde, eu acho que é até um pouco mais fácil de entender que esse isolamento realmente ele é necessário, ele é importante, mas eu realmente não estou sabendo lidar com a pessoa mais importante da minha vida, a ponto de achar, olha, o meu filho evoluiu. De repente não seja essa a palavra correta, né? De repente ele está sinalizando, mãe, me dá atenção, pai, me dá atenção. E o que é engraçado, assim, põe a fralda só para ele evacuar e na sequência tira. É só nesse momento. Então, eu também acho que está associado bastante ao trauma que ele passou recentemente e à falta de atenção mesmo dos pais nesse momento de estresse, né? Silvia, acho que essa é sua. Então, acho que essa é minha. Então, Viviane, primeiro, calma, né? Calma. A ansiedade é mais sua do que dele, né? Com certeza, a angústia Silvia, mais sua do que dele. Muito. Então, talvez eu não sou muito, eu não sou psicanalista, né? Eu tenho formação em psicanálise infantil, mas sou mais psicodramatista, então é a troca, é o grupo e tudo mais. Então, o que nós precisamos pensar? Ele regrediu, lembra que eu falei do útero? Então, todo mundo voltou para esse útero. A criança acredita no que o pai e a mãe falam, tá? Essa fase, você tem de entender assim, 3 anos, ele deixou de ser bebê, tá? Ele deixou de ser bebê e entrou na primeira infância. Tá? Didaticamente, para a gente se organizar, assim, ele entrou na primeira infância. O que acontece? Ele saiu daquela relação mãe e filho, ou mãe, filho e pai, né? E foi para o social, para a escola, mesmo que ele esteja na escola desde bebê. E ele foi para o social, para o grupo. Com esse retorno para casa, ele não conseguiu entender. Então, ele está lidando com a frustração de ter saído de um campo acolhedor, protetor, protetivo, e foi para o grupo. Quando ele foi para o grupo, ele teve de retornar. Então, tem as angústias dele. O que está acontecendo? Por que eu não estou indo para a escola? E eu vou falar uma coisa para você. É um saco mesmo assistir esses vídeos. Porque não tem significado para ele, né? Eu quero a minha professora, por que eu tenho de olhar por vídeo? Que tal você pensar em alguns vídeos, algumas coisas que ele queira? Dá um celular para uma criança, ele descobre o que ele quer. E a partir daquilo que ele deseja, você vai fazer desenho, você vai fazer colagem, você vai fazer pintura. E vai ter, assim, se organizar de alguma forma que tenha um tempo estabelecido para ele. Fralda, me desculpe, isso é o de menos agora. Entendeu? É um trauma da fralda? Não, eu acho que é N coisas que tem aí. E realmente, criança que passa por essa situação de supositório, nós não sabemos qual é a dor que ela sentiu que precisou disso daí. Então, eu voltei para casa, eu voltei para esse útero, eu vou voltar a usar fralda. Eu voltei a ser bebê. Então, começar a... Tem as histórias do desfraldamento, tem a história do coronavírus, que as pessoas às vezes não contam, tem historinhas infantis
que você pode fazer com seu filho para ele começar a entender o que está acontecendo. Por mais que seja corrido, realmente é muito corrido dentro de casa. Hoje eu acho que eu trabalho muito mais, né? Porque você tem que se virar em 10 para esse instrumento, né? Para essa nova realidade. Então pensa, em que momento que você está separando o tempo para o filho? Você é fisioterapeuta, eu gosto muito da Chantala, tá? Então, quando você trabalha com a Chantala com a criança, principalmente quando ela está mais sonolenta, e que você vai falar para essa criança as coisas boas que você deseja para ela, e que vai massagear todo esse corpo e tudo mais, então você dá essa oportunidade para essa criança ser acolhida, né? Dela se sentir protegida, se sentir cuidada, né? E aí você faz todo esse processo de maternagem e de amadurecimento para entrar nessa fase que o Freud diria, fase anal, tal, que é do cocô e tudo mais, vão tirar a fralda e por aí vai. Eu gosto muito de histórias, né? Eu sou ludoterapeuta, então eu gosto muito de história. Então, vamos trabalhar essa história do coronavírus, trabalha essa história da fraldinha. Tem alguns livros que você compra, que você conta a história junto com a criança. Vamos colorir a criança que está saindo dessa fase. Pergunta o que ele deseja, o que você pode, o cuidado que nós precisamos ter com sim e com não. Compreendeu? Como nós estamos angustiados, nós estamos reconstruindo a nossa história, né? A gente perde o não. Então, a criança também tem que ouvir. Ele está numa fase boa, do sim e do não. Agora pode, agora não pode, agora nós vamos ficar em casa, o que nós vamos poder fazer, né? Vamos botar o uniforme e sentar na frente do computador. E olha, verifica se é importante esses vídeos. Ele não vai perder tempo pedagógico, tá? Se ele deixar de assistir esse vídeo, que os donos de escola não me ouçam. Mas você pode pegar esse vídeo e criar outras alternativas. Eu li esse dia de um pai e achei muito interessante. Ele começou a olhar o material e assim, a criança não queria. E era uma criança nessa fase de uns 4, 5 anos, tal. E aí falou, o que você gostaria? Aí eu queria saber por que o Thor tem o martelo. Ai, isso é muito bom. E aí, o que aconteceu? Esse pai falou, então vamos descobrir por que o Thor tem o martelo. E foi lá no Classroom do Google e começou a pesquisar. Aí, então tá, o que você aprendeu lá? Aí o pai foi colocando, a criança do jeitinho dele também foi colocando. Só que isso desencadeou o gosto pela leitura. Então a criança foi ler, não, pai, mas você sabia? Aí do pai do Thor, quando surgiu o Thor, quem tinha o martelo? Eu não vou lembrar de toda a história agora. Então, aquilo que a escola queria, que era escrita, que era leitura, este pai descobriu, e foi uma forma que ele deixou esse filho empolgado nessa pesquisa e ele pôde realizar as tarefas dele. Então, a gente pode pensar, o que seu filho deseja? O que ele quer? O que o filho de vocês que estão por aí desejam? Né? Então, usar essa grande ferramenta com criatividade. Às vezes, aqueles que já têm a responsabilidade, então, ok, nós vamos fazer a sua tarefa enquanto eu faço tal atividade. Ou eu vou ficar com você aqui nesse tempo para te auxiliar nessa tarefa, e depois nós vamos procurar aquilo que você tem mais curiosidade. E se essa criança, ele vai para o curioso, né? Ele vai ler, ele vai escrever, ele vai pesquisar, ele vai analisar, todas aquelas funções básicas. Então, assim, é um saco os vídeos. Volta e meia eu recebo uns aqui, e para criança de 2, de 3, de 4, depois não é que se recupera,
se ressignifica e ele vai aprender de uma forma mais saudável. Respondi? Respondeu sim, Silvia. Eu estou procurando assistir aos vídeos que são mandados e me adaptar a essa nova realidade do meu filho, mas talvez eu tenha pecado aí na distribuição do tempo que eu estou dando para o meu filho. Eu acho que eu estou dando muito pouca atenção e talvez toda essa problemática esteja acontecendo realmente pela minha falta de olhar para o meu filho. Eu acho que ele está pedindo socorro. Mãe, olha para mim, eu também sou importante. Então, eu acho que, na verdade, eu preciso rever a minha postura frente ao meu filho. Eu acho que o problema não está nele. Eu acho que o problema e está... com angústia, né, de culpa. Vamos parar essa angústia de culpa. Ninguém é culpado. Nós estamos todos se reorganizando. Eu não gosto muito de trabalhar com culpa de pai e de mãe, não. Eu prefiro trabalhar com responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade frente a isso? Exatamente. Eu consigo me reavaliar e falar, olha, não, realmente, eu preciso me organizar melhor. Talvez essa mudança muito brusca que aconteceu na vida dele de, estou num grupo, que foi o que você falou, vivo com um grupo, agora tudo mudou, eu estou só com meu pai, com a minha mãe, às vezes só com a minha mãe, às vezes só com meu pai, ou às vezes com nenhum dos dois, os dois estão presentes, mas ele não tem a atenção que ele precisa. Então, para a gente é difícil, né? Imagina para uma criança de 3 anos enfrentar tudo isso que está acontecendo. E da historinha que você falou, contar do corona, a gente conta para ele, fala, tem um bichinho que faz isso, olha, tem que colocar máscara. E depois que a gente começou a contar isso, falar do bichinho que tem que usar máscara, se a gente precisa sair, a gente coloca a máscara nele e fica de boa. Ele fica, mamãe, tem bichinho, tem que pôr. Isso, filho, tem bichinho, tem que pôr. Então, assim, a gente também está aprendendo muita coisa, assim, eu me especializei em adulto porque eu sofro muito com criança, para mim é um sofrimento muito grande trabalhar com criança doente, e eu acho criança um ser muito difícil de entender, mas eu acho que eu estou aprendendo muita coisa com isso, assim, eu estou revendo o meu eu interior, sabe, acho que está servindo de aprendizado para a gente esse momento. Eu acho que quando tudo isso passar, eu tenho certeza que todo mundo vai se reavaliar e vai se tornar uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma pessoa muito mais resiliente do que eu era antes, com certeza. Mas, muito obrigada. De um espaço, se possível, se houver tempo. Claro. Posso? Claro. Aqui é a professora Rubi. Antes de mais nada, quero parabenizar todas as doutoras, as professoras, todos os participantes que estão enriquecendo, né, todo este conteúdo lindo, maravilhoso e muito bem-vindo no momento. Pena, já vou falar, pena que é muito pouco tempo, gostaria que fosse mais. Vou marcar outra. Dá para repetir depois, não dá? Um outro tempo, segundo tempo? Dá sim. Vamos organizar. É muito importante todas as colocações e, de repente, nós nos vemos ali, né, naquele mesmo momento, quantos de nós que já não passou por determinadas situações que foram até expostas e muito bem colocadas até aqui. Eu sou professora da área da saúde, sou enfermeira e, graças a Deus, com a experiência de poder atuar nos diversos cursos, já tive essa oportunidade, agora muito mais na enfermagem. Então, eu estava aqui pensando em relação a tudo que está sendo dito e fazendo uma reflexão em relação à capacidade, né, de superação a partir dos percalços que a vida nos apresenta. Aí eu estava pensando aqui que desde o princípio o ser humano ele vem se adaptando a situações, novos caminhos, aprendizados, buscando alternativas e tentando reaprender para continuar, né? Eu penso que a maior consciência do ser humano é justamente poder compreender que ele não está só, né? E não estar só não significa apenas ter a presença física, que neste momento nós não temos, né? Estamos limitados nisso.
eu penso que estar acompanhado é encontrar mesmo assim, o apoio necessário no momento requerido, né? Por aqueles que, de alguma forma, têm assim, um elo significativo na nossa vida. E são tantas as emoções, e são tantos os amores, tantas as afetividades, né? Momentos de perda, seja ele qual for, assim, pode ser sentimental, emocional, profissional, de saúde, enfim, exige de nós, de cada um de nós, e é requerido por nós, um amparo, né, para voltar a recolher os pedaços que sobraram da tragédia e poder reconstruir novamente o mosaico, né, de situações que a vida oferece, e assim poder dar continuidade ao nosso legado, ao legado de cada um, ao pensamento em construção. E isso acontece durante toda a vida, né? Realmente esse poder prosseguir, se colocar de pé mesmo diante de uma situação que, naquele dado momento, né, foi crucial para cada um de nós. Eu pego como exemplo, assim, bem semelhantemente a pessoa que tem déficit visual, né? Ele não consegue ver como aquele que não tem vê, né? Porém, isso não impede que este ser construa, né? Continue construindo, reconstruindo, refazendo, fundamentado no próprio descobrir de novos meios, novos caminhos e adaptações. Então, eu vejo isso de uma forma, assim, muito grandiosa e própria do ser humano, né? A capacidade de se reinventar, de refazer, de prosseguir, juntar os pedacinhos que ficaram ali e reconstruir, né? Não se esquece traumas, não se esquece situações difíceis, porém, você consegue, ao longo do tempo, né? E o tempo é um grande curativo, poder tocar naquilo sem sentir que aquela ferida sangra. Eu estou vivendo uma experiência, né? Claro que nunca, jamais, gostaria de ter vivido a perda do meu esposo, e posso declarar aqui, né, o apoio de alunos, o apoio de professores, coordenadores, meus diretores, todos, cada um, sabe, com o seu jeitinho, no momento certo, foi lá e massageou, me carregou no colo, tem me carregado no colo, tem me dado todo o suporte. Então, isso independe, isso pode ser por meio online, pode ser por uma escrita, pode ser por um áudio, né? Pode ser por um vídeo aqui, que a gente agora já consegue ver o olhar do outro, ver o sorriso, a expressão. Então, é buscarmos mesmo nessas novas ferramentas, e eu estou aprendendo muito, inclusive, neste momento, né? E aprender e aprender. Não se deter, não se deixar cair, né? Entender que no outro eu tenho apoio. Quando um não pode, o outro está ali, né? É não perder a fé, a confiança. É muito mais, é ser grato todos os dias, porque mesmo na tragédia, nós conseguimos retirar dali a essência daquilo que é melhor, até mesmo para não reincidir no próprio erro. Então é isso, parabéns a todas vocês, parabéns a todos os alunos que estão aí, né? Muito lindo, e eu gostaria muito que esta oportunidade com as nossas psicólogas maravilhosas pudesse se repetir, porque eu tenho contato com alunos, com pessoas, graças a Deus, mesmo via online, agora continuo conversando com muitos e vejo a necessidade desse apoio, sabe? Esse apoio que vocês estão dando agora, muito importante. Então, fica aqui a solicitação. Um beijo, obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha para você. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão, nós chamamos no psicodrama de rede, né? É rede mesmo, né? Aquela rede de pesca. Na Fiocruz, eu fiz um curso lá que eles falam que é muito importante essa rede para os enfermeiros, para os médicos, para quem está na linha de frente. Sim. Então, eles sugerem que quem trabalha em hospitais, né, os professores, enfim, que façam semanalmente grupos de conversas, né, que formem essa rede que você está falando
para que possam trocar os sentimentos, para que possam conversar sobre o dia, a semana, para que todos tomem conta de todos, né? Uhum. E tem um trabalho também que a gente fala no psicodrama, que é essa rede do telefone, né? Uma semana um cuida de um, outro cuida de outro, liga, como é que você tá? Por quê? Porque nós hoje temos que aprender, isso é um aprendizado e é uma coisa que eu não gosto muito de falar, que é ter que, né? Sim. Mas hoje nós temos que dar uma resposta nova a isso tudo que está acontecendo que é novo, né? É ilusão nossa pensar que vai voltar tudo como era antes. Não vai voltar, mas pode ser melhor um pouco. Melhor um pouco não, melhor muito, né? Melhor muito. Sim. Vou pegar um pouco do que a professora estava falando anteriormente, que está convivendo ela, o marido e o filho, né? Então, assim, gostei muito, quando eu levantei a mão, eu ia falar exatamente sobre a culpa, né? Não existe culpa, né? Existe, como é que eu vou fazer daqui para frente? Existe um susto, na verdade, né? Nós levamos um susto. E quando a gente assusta, a gente tem que acalmar, né? Nós temos que nos acalmar. Verdade. Refazer esse susto para poder voltar e olhar, peraí, eu estou pouco com meu filho, eu estou pouco no meu trabalho, eu estou pouco comigo, para depois começar a botar em prática esse tempo. Como você falou, o tempo é sagrado. Eu acho que o tempo é senhor de tudo, né? O que nós vamos fazer no nosso tempo agora? Né? Porque é uma confusão mesmo para a gente, né? De repente eu tinha uma rotina, para o trabalho, vocês em São Paulo, então, aquela loucura de trânsito, metrô, aqui a gente não tem tudo isso, né? A gente tem um trânsito, mas não é assim, né? Para vocês é muito mais complicado. Então, ficar em casa também, no começo, pode ter a sensação assim, e agora? O que eu vou fazer com esse impacto aqui de ficar em casa 24 horas, com isso tudo aqui, com a televisão, com Netflix, né? Que agora virou parceiro, né, de todo mundo. Calma, gente, relaxa, né? É um momento novo, né? É uma proposta nova de vida, né? Então, refaz esse caminho, né? Porque tem muito tempo com a gente agora. Se tem muito tempo com a gente, então vamos limitar o nosso tempo para poder estar com o outro. Para poder... Nós, eu, Silvia e todo mundo da área da psicologia, nós estamos atendendo online. Então, assim, como é que está esse tempo? Como é que está essa agenda? O que nós vamos fazer? Então, daqui para frente. Como é que nós vamos lidar com esse tempo, com esse medo? Porque o grande impacto psíquico, né, que nos traz é tudo isso que a gente está conversando hoje. É a nossa sensação de impotência, é o nosso medo, que entra em depressão, é solidão. Nossa, mas eu estou solitária ou eu estou sozinha? Que é diferente. Né? Se eu estou só, o que eu posso fazer? Entrar na rede. Se eu estou vivendo estado de solidão, isso já devia estar instalado antes. Então, potencializou. Se potencializou, o que eu vou fazer? Vou procurar meus amigos, ou eu vou fazer o que eu conheço, vou ficar quieta aqui, mas pode entrar em depressão e pode ser pior, né? Então, é buscar novas respostas. Isso o psicodrama fala muito, né? Que a nossa criatividade é a nossa espontaneidade. Dentro do contexto que a gente tem, vamos buscar novas respostas a coisas antigas. Então, isso que você trouxe é muito legal. É muito importante que as pessoas introjetem, por favor. Pode falar. Então, só agregando a última coisa que eu aprendi, talvez possa servir, ser útil para alguém. Aprendi a não perguntar os porquês. Por que isso está acontecendo? Mas aprendi a perguntar para quê. Porque quando eu pergunto para quê, eu estou me inserindo em uma ação, na busca ativa e numa ação. E essa ação, ela sempre trará algum aprendizado. Só isso. Tem 3 perguntinhas bacanas para fazer, gente. Isso aqui eu vou dar 6 aqui, porque para mim é muito legal. Isso eu aprendi. Eu sou formada em Gestalt também, eu tenho formação em Gestalt. São 3 perguntas que a gente faz. O que, o como e o para quê? O que eu estou fazendo, o que tudo isso significa para mim, não é para o mundo, é para mim, né? O que isso é para mim, como eu estou lidando com isso e para que eu estou lidando com isso. Porque o para quê vai te levar para onde você quer. Perfeito, perfeito. Né? Então, é importante a gente ter essas 3
perguntinhas no nosso coração, tá? No nosso coração e no nosso cérebro, para a gente começar a reinventar essa estrutura aí que está aí na nossa frente. Silvia, quer falar alguma coisa? Eu acho que está indo para os finalmente, Arlen. Isso. Não sei. Vou passar para a Arlen e aí a gente se organiza. Como diria meu diretor, os recados pontuais. Realmente foi pouco tempo. Já fica o convite para as duas, para que nós façamos um novo encontro. Essa semana é uma semana intensa, porque nós vamos ter a semana inteira de atividade com todos os outros cursos. Estão todos convidados, então à noite nós sempre vamos ter palestras manhã e noite, ou manhã ou noite, mas nós com certeza, vocês já estão convidadas para um outro momento, para virem conversar conosco, porque realmente esse tema é muito importante nesse momento e vai aliviar dores, né? Eu aproveito para fazer um convite. Nós temos um projeto chamado Ritmo de Amor. No projeto Ritmo de Amor, nós estamos prestando atendimento gratuito online para todas as pessoas que se inscreverem. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo diretamente. Para quem for aluno e professor, os coordenadores já estão com o endereço para inscrição. Os professores também que puderem compartilhar com seus alunos. Nós temos um grupo de psicólogos, inclusive Silvia e Adriane estão entre elas, que estão prestando esse atendimento. Então, para todas aquelas pessoas que sentirem essa necessidade, nossa, eu não estou com condições financeiras para isso, não, nós temos um grupo de apoio que está direcionado para esse atendimento, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós estamos, infelizmente, entrando num processo de encerramento, já são aí 15 para as 11, nós temos muitas pessoas que vão trabalhar à tarde, em casa ou fora de casa, mas o assunto estava tão bom que eu não quis interromper, mas agora realmente nós precisamos caminhar para a finalização. Eu quero muito agradecer a participação de cada um. Eu vou deixar a Adriane e a Silvia encerrarem. E, mana, dá um beijo no papai e na mamãe. Peça para eles ficarem em casa. É duro segurá-los. Você está sendo brilhante nessa tarefa. Fico aqui de coração apertado, mas sabendo que estarão todos bem. Para quem está ouvindo, fique em casa. Se protejam, se cuidem para cuidar do outro. Doutoras, tá bom, Adriane? muito obrigado pelas informações. Vocês, assim, enriqueceram muito. Então, assim, parabéns mesmo. É uma aula que, assim, essa vídeo que vocês fizeram deixou até o gostinho de quero mais. Então, assim, professores, por favor, pode convidar mais vezes, que, olha, foi muito boa. Vamos combinar. Eu também quero agradecer, bom dia. Foi muito importante para mim, porque eu sou estudante de enfermagem também, né? E assim, eu tenho 4 filhos, estou na linha de frente, trabalho na área da saúde, então esclareceu muito as minhas dúvidas, porque eu confesso, pensar em desistir não é o meu forte. Meu nome é Leila, desculpa. Foi muito difícil no começo, eu fui mal numa matéria, falei, poxa vida, eu estou me vendo numa situação que as crianças tudo na escola, agora tudo dentro de casa, e eu estudando e trabalhando, enfrentando esses problemas todos, e essas esclarações de vocês foram muito importantes para mim. E eu confesso assim, eu me sinto muito bem amparada pelos professores, pela coordenação. Então, foi muito importante o esclarecimento. Eu só queria tirar uma dúvida. Vocês vão estar disponibilizando esses telefones, né, esses sites para a gente estar acompanhando, né? Para estar ajudando a gente também como apoio psicológico, né? A gente que é mãe, uma tarefa que não é fácil, dia a dia, e a gente também não pode deixar de ser profissional e seguir a vida, né? Nós duas estamos no ritmo do amor, que é aquilo que a Arley falou, tá? Então, qualquer necessidade, você pode entrar em contato com ela. Pode falar comigo, com a Clarice, com a Rubi. Isso. Todos os professores e coordenadores têm o contato, Leila, para inscrição no grupo Ritmo de Amor, tá? Fique à vontade. Qualquer coisa pode entrar em contato direto comigo também.
Obrigado, Ok. professoras. Muito obrigado por ter respondido e desculpa de tomar o tempo da aula de vocês. Foi maravilhoso. Obrigadão. Muito obrigada, Ali, professoras, doutoras, maravilhosa. Olha, muito esclarecedora a apresentação de vocês. Teremos mais, viu, Ali? Vamos ter a dobradinha. Oi. Olá, professoras, também quero agradecer, foi maravilhosa, olha, realmente esclareceu, tirou muitas dúvidas, né, e também nos leva a ter uma reflexão melhor sobre todo esse momento, né, então muito obrigada e parabéns, e concordo com todos, também gostaria de ver uma próxima, então, live a respeito, muito bacana mesmo. Gratidão. Então, para encerrar, né, como a proposta é criança, né, a minha proposta, né, meu projeto de vida, eu acho que os filhos acreditam muito na gente. Se em algum momento eles deixaram de acreditar, esse é o momento de nós nos reconectarmos com os nossos filhos, né? Então, de refazer esse caminho. E é um tempo também para pai, mãe, o cuidador que seja responsável por essa criança, de ensinar coisas boas, tá? Então, é o tempo de ensinar o valor das coisas, do respeito, do amor ao próximo, principalmente do amor a si mesmo. Então, vamos utilizar esse período, se a gente acha, eu não sou uma pessoa boa, não acho que o mundo é bom, vamos ser essa pessoa boa para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos mestres, para os nossos discípulos, né? Para os nossos... para a humanidade, né? Moreno diz que nós temos toda a humanidade dentro da gente. Então, vamos exercitar esse amor, esse respeito a nós, e a partir daí ir ao próximo. Tá. Obrigada, gratidão. Vou deixar aqui uma coisa sobre sombra e luz, né? Nós carregamos a sombra e a luz dentro de nós. O coronavírus trouxe para nós essa possibilidade de lidar com essas duas partes que nós temos dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, da nossa vida. Qual é a nossa sombra, né? Hoje é o medo, a ansiedade, a depressão, a culpa, né? Não sei lidar com meu filho, não estou trabalhando direito, eu vou contaminar o outro, vou ser contaminado. Vamos começar a olhar para a nossa luz, né? O que é a nossa luz? É a nossa cura, né? O que vai nos curar? É isso que a Silvia está falando, tão legal, né? De criança para pai, de pai para criança, e eu me estendo aos adultos e à humanidade, que hoje é a palavra de Moreno mesmo, né? Nós carregamos não só a humanidade, né? Nós carregamos a nossa ancestralidade e nós também somos responsáveis pelos nossos descendentes. Então, vamos olhar para a nossa luz, que na psicologia significa os nossos instrumentos de vida, que é a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, né? Além da resiliência, eu acho que a humanidade hoje precisa de esperança. E essa esperança hoje vem através do cuidado com a nossa saúde mental, com cuidado com o nosso corpo, que o corpo nunca foi tão cuidado como antes, não mais nessa questão de bonito, de feio, sabe, da estética, mas o corpo como instrumento de vida. Então, vamos trazer para nós esse corpo como instrumento de vida, e dentro desse corpo nós temos uma alma, né? Não entendam essa alma como religiosa, mas sim como uma alma universal que nós somos, né? E que temos dentro dessa alma, temos o amor que nós carregamos por nós e pelo nosso próximo. Então, eu gostaria de finalizar a minha fala com essa possibilidade. Eu deixo isso para vocês, né? De lidarmos com a nossa esperança e não com a nossa possibilidade de perda. Nós temos que ter a esperança de que nós vamos conseguir o nosso oxigênio, a nossa família, que daqui a pouquinho
a humanidade vai estar novamente respirando, vivendo e transitando de uma forma mais humanitária por aí. Eu gostaria de agradecer profundamente pelo convite, agradecer a Silvia, a todos vocês que participaram, né? Para mim também é novo esse instrumento aqui, de não olhar para vocês, de não tocar vocês, mas é uma resposta nova ao que tem aí de novo. Tenham um bom dia, uma boa semana. Desejo aos outros que compartilham dessa jornada, que com certeza eu vou acompanhar alguns dentro da minha possibilidade, que traga para todos nós o conhecimento que a gente precisa para viver. Sobreviver é muito pouco, né? Mas para a gente viver, com o que está por aí para nós. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, Adriane. Muito obrigada a todos vocês que participaram desse encontro, desse bate-papo. Estendo o convite para que participem das outras atividades da nossa Semana Interdisciplinar de Combate a essa pandemia. Com certeza nós teremos um outro momento com a Silvia e com a Adriane, eu vou alinhar isso com elas, vou alinhar com os professores e coordenadores, e vamos sim agendar uma nova conversa. Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus, e em breve nós estaremos todos juntos presencialmente, nos abraçando e nos curtindo presencialmente. Lembre-se sempre, estamos nós, mas nunca distantes. Beijo, queijo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, Tchau. obrigada. Tchau, obrigada. Saudações. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, muito obrigado. Obrigado. Ótimo dia. Tchau, tchau, obrigada. Parabéns. Tchau, tchau, obrigada. Parabéns mesmo, viu? Obrigada. Maravilha. Obrigada. Maravilha. Parabéns. Excelente. Obrigada, Marta. Excelente. Estou emocionada. Emocionada. Compartilhe a sua emoção. Parabéns a todos. Abençoe. Obrigada, Marta. Obrigada, tchau. Ney. Obrigada. Prosseguimos. Gratidão, professoras. Foi lindo. Muito obrigada. Importante. Foi lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Não dá nem vontade de ir embora. Obrigada. Dá vontade de Tchau. Muito obrigada mesmo. Até mais. Tchau. Até a próxima. Muito obrigada, doutoras. Obrigada a vocês.